Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Prólogo: o nome de ninguém. O deserto se estendia como um oceano morto, um corpo sem respiração que engolia tudo o que ousava mover-se sobre ele. A areia brilhava com a luz de um sol que não parecia mais um astro, mas um olho aberto, o olho de um Deus cansado, que observava o pecado humano sem piedade nem interesse. Cada duna era uma onda congelada, e o vento que passava por ela soava como o lamento de antigos exércitos soterrados. A caravana de cruzados avançava lentamente, o passo dos cavalos mais lembrando o arrastar de fantasmas do que o galope de guerreiros santos. Havia 11 deles, 10 cavaleiros e um sacerdote. E cada um, à sua maneira, trazia dentro de si uma ferida que o sol apenas aprofundava. O sacerdote chamava-se Lucien, ou assim se apresentava. Jovem demais, quase delicado demais para estar ali. A pele pálida reluzia sob a poeira, e os cabelos, ocultos sob o capuz, escapavam em fios claros que o vento insistia em puxar. Nas mãos trêmulas, segurava um pequeno cofre envolto em tecido escarlate, um objeto que parecia respirar por conta própria. Nenhum homem ali sabia o que havia dentro, e mesmo sem saber, todos evitavam encará-lo. Era uma presença incômoda, como se o próprio deserto se curvasse um pouco em torno daquela caixa. Entre os cavaleiros, Aedan de Lis destacava-se não pelo brasão, pois não o possuía, mas pelo silêncio. Era jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, mas seus olhos azuis traziam o peso de quem já viu reinos ruírem e homens virarem pó. O cabelo ruivo, queimado pelo sol, caía em mechas sobre o rosto, e a barba curta escondia cicatrizes do que parecia uma vida inteira de batalhas. Sua armadura, simples e sem brilho, estava coberta por marcas de ferrugem e poeira, mas cada risco nela contava uma história que ele nunca se preocupava em narrar. Diziam que Aedan tinha o dom de ouvir o deserto. Quando o vento mudava, ele erguia o rosto e fechava os olhos, escutando o silêncio como quem lê um presságio. Os outros riam, diziam que ele sonhava acordado. Mas quando as tempestades vinham, eram sempre como ele previa. E Lucien achava que talvez Aedan ouvisse algo que os outros não podiam. Naquela noite, acamparam junto a uma formação de rochas que cortava o vento. O fogo crepitava abaixo, uma chama pequena cercada por sombras altas. Os homens dormiam em volta dela, exaustos, e apenas 2 olhos permaneciam despertos, um azul e outro castanho. Aedan estava sentado sobre uma pedra, afiando a espada. O som do metal raspando no amolador misturava-se ao sussurro do vento. Lucien se aproximou em silêncio, pisando com cuidado para não acordar os demais. Quando parou diante dele, hesitou. Não sabia se o cavaleiro o havia notado. Você não reza? Disse enfim, num tom baixo, quase temendo quebrar a quietude. Aedan não levantou o olhar. Passou o pano na lâmina e respondeu com calma. Já rezei o suficiente. Nenhuma resposta veio. Lucien forçou um pequeno sorriso. Talvez Deus fale de maneiras que não ouvimos. O cavaleiro parou por um instante. Fitou o reflexo distorcido do fogo sobre o aço, depois ergueu os olhos para o jovem sacerdote. E talvez ele tenha se cansado de falar conosco. Respondeu. E nos deixou aqui, cegos, tropeçando no próprio deserto que criamos. O silêncio se estendeu entre eles. O fogo estalou. Um cavalo bufou ao longe. Lucien abaixou os olhos, apertando o cofre contra o peito. Você fala como alguém que perdeu algo. Disse, quase num sussurro. Aedan deu de ombros. Todos aqui perderam. Só que alguns ainda fingem que vão reencontrar. Lucien o observou com atenção. Aedan falava sem amargura, e isso o incomodava mais do que se falasse com raiva. Havia uma serenidade fria em suas palavras, o tipo de paz que se alcança apenas depois de desistir. Você não acredita mais, afirmou Lucien,
e dessa vez havia uma sombra de desafio em sua voz. Aedan sorriu de lado, um gesto breve, cansado. Acredito, sim. Só não sei em que. O sacerdote hesitou. Havia algo naquele homem que o confundia, uma honestidade brutal, sem verniz. Era diferente dos cavaleiros que se ajoelhavam antes de cada batalha, gritando o nome de Deus como se pudessem obrigá-lo a olhar para eles. Lucien quis perguntar mais. Quis entender o que Aedan havia visto para se tornar assim. Mas o olhar dele, aquele azul quase translúcido, o fez calar. Aedan voltou à lâmina, testando o fio com o polegar. E você, padre? Murmurou sem erguer a cabeça. Carrega o que nessa caixa que tanto teme abrir? Lucien congelou. O cofre pareceu pesar mais em suas mãos. Não é meu o que está aqui, respondeu, depois de um longo silêncio. Eu apenas o guardo. E sabe o que guarda? Lucien o encarou, e o fogo refletiu nos olhos como se algo dentro dele vacilasse. Sei o suficiente. Aedan não insistiu. Apenas assentiu, voltando ao trabalho. Mas havia algo diferente agora, um fio invisível entre os dois, tecido pela confissão e pela ausência dela. A noite descia lenta sobre o deserto, como um véu de tinta espalhando-se no horizonte. O fogo ardia fraco no centro do acampamento, e as chamas pequenas dançavam sem coragem contra o vento que vinha do norte. Os homens dormiam, exaustos, cada um encolhido em seu próprio inferno particular. Só dois ainda estavam acordados. Aedan, sentado sobre uma pedra, observava o fogo como quem observa um inimigo. Seus olhos refletiam o laranja das chamas, e o rosto, sempre imóvel, parecia o de uma estátua antiga, esculpida para suportar o peso do tempo. Lucien estava do outro lado da fogueira. Ajoelhado, o cofre escarlate repousando ao lado, mexia distraidamente em algo entre os dedos, um anel de ouro que continha uma insígnia, no centro uma águia de asas abertas com duas lanças cruzadas por trás, cercada por uma coroa de louros, que girava lentamente em torno do dedo do meio. A luz do fogo refletia nele um brilho tênue, quase triste. Aedan percebeu o gesto e ficou observando por um tempo. Havia algo ritualístico na maneira como Lucien tocava aquele anel, como se cada volta do metal fosse uma prece silenciosa. Esse anel. A voz de Aedan quebrou o silêncio, rouca, cansada. Significa algo para você? Lucien ergueu o olhar, surpreso. Por um instante pareceu querer esconder a mão, mas desistiu. Ficou em silêncio, olhando o anel entre os dedos. Acho que sim, respondeu, enfim, a voz baixa, arrastada. Mas não lembro exatamente o que é. Aedan arqueou uma sobrancelha. Não lembra? Lucien olhou para o fogo. O calor fazia as sombras dançarem sobre seu rosto, e por um instante ele pareceu muito mais jovem. Quando eu acordo, às vezes, começou, hesitando, acho que escuto uma voz chamando o nome. Mas não sei se é o meu. Aedan ficou em silêncio. Lucien continuou, o olhar distante. Lembro de risadas, de uma canção que alguém cantava enquanto o sol se punha. E desse anel. Ele girou outra vez, lentamente. É a única coisa que restou quando abriram os portões da abadia e me entregaram à igreja. O cavaleiro observou o brilho do metal. Então ele é uma lembrança. É mais do que isso, disse Lucien. É como se, quando tiro do dedo, algo dentro de mim se apagasse. Aedan abaixou o olhar, pensativo. Estranho como as coisas pequenas seguram o que os homens grandes perdem. Lucien sorriu de leve. E o que você segura, Aedan? O cavaleiro demorou a responder. Puxou um pequeno fragmento de ferro pendurado por um cordão em seu pescoço. Um pedaço de lâmina. Era de uma espada que se partiu no dia em que meu lar ardeu. Ele olhou para o fogo. Guardei porque achei que, se um dia eu voltasse, poderia forjar outra. Mas não há nada para voltar. Lucien o observava com atenção, com o anel parado entre os dedos. Então por que ainda guarda? Aedan deu um leve sorriso. Porque às vezes o que sobra é o que nos mantém de pé. O silêncio voltou a se estender. Só o fogo falava. O vento soprava entre as dunas, arrastando a areia como véu sobre os mortos. Lucien desviou o olhar para o anel. Apertou-o com força, os nós dos dedos ficando brancos. O fogo estalou. Uma fagulha subiu, dançou no ar e sumiu na escuridão. Lucien voltou a girar o anel, pensativo. Sabe? Disse baixinho. Às vezes penso que esse anel não me pertence.
Que é de outra pessoa. Aedan olhou para ele, sem entender. Então por que ainda o usa? Lucien sorriu, e havia algo enigmático, quase doloroso nesse sorriso. Porque talvez um dia o dono volte para buscá-lo. Aedan ficou em silêncio, o olhar preso nas chamas. E por um instante, o vento pareceu parar, como se o próprio deserto escutasse. Naquela noite, quando dormiu, Aedan sonhou. Sonhou com um mar negro e espesso, sem céu acima nem fundo abaixo. Das águas, emergia uma taça dourada, pulsando como um coração. A superfície tremia, e dentro dela ele via rostos de homens, mulheres e crianças que o chamavam pelo nome. E entre eles, por um instante, o rosto de Lucien. Quando acordou, o deserto estava silencioso demais. O fogo havia se apagado, e o pequeno cofre escarlate, brilhava levemente à luz do amanhecer, como se dentro dele algo despertasse junto com o sol. E Aedan, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. O amanhecer chegou como um suspiro cansado. O sol ainda não havia rompido completamente o horizonte, e o deserto parecia uma criatura adormecida, coberta por véus de neblina e poeira fria. Os cavalos respiravam com dificuldade, inquietos, farejando algo que os homens ainda não percebiam. O vento vinha do leste outra vez, seco, sussurrante, trazendo um cheiro distante de fumaça. Aedan estava desperto antes de todos, como sempre. Ajoelhado junto ao fogo apagado, observava as brasas morrerem lentamente, uma a uma. O calor que restava era o mesmo que sentia no peito, tênue, prestes a se apagar. Passou a mão pela areia, desenhando sem pensar o símbolo de uma cruz, que logo o vento apagou. Lucien aproximou-se em silêncio. O manto branco, agora sujo de poeira e sangue seco, arrastava-se pelo chão. Ele se sentou ao lado do cavaleiro, o cofre escarlate repousando sobre as pernas. Nenhum dos dois falou por um tempo. Apenas ouviram o som do vento. Você nunca dorme, não é? Perguntou Lucien, quebrando o silêncio. Durmo quando o corpo me obriga. Respondeu Aedan, sem tirar os olhos do horizonte. Mas o sono cobra caro. Lucien inclinou a cabeça. Pesadelos. Aedan soltou um leve suspiro. Não. Memórias. Elas têm dentes mais afiados que os monstros. Lucien sorriu de leve, melancólico. Eu invejo isso. Inveja? Memórias. Eu só lembro de pedaços. As vozes da minha família, o som de uma canção, e depois, nada. Ele olhou para o cofre. Só isso aqui. E a sensação de estar fugindo de algo desde que nasci. Aedan finalmente o olhou. Talvez todos nós estejamos fugindo. Alguns só correm mais devagar. Lucien desviou o olhar, rindo com o canto da boca. Você tem um talento natural para tornar tudo mais triste. Eu só aprendi a não mentir para mim mesmo. O sacerdote passou o polegar sobre a tampa do cofre. O tecido escarlate tremia sob o toque. E se eu dissesse que aqui dentro está o que você perdeu? Disse em voz baixa. Aedan o observou, atento. Então eu te chamaria de tolo. Respondeu, mas havia um traço de dúvida, quase um medo, na voz. Lucien manteve o olhar nele, buscando alguma rachadura na muralha de silêncio que o cavaleiro erguia ao redor de si. Você sempre fala como se já tivesse morrido, Aedan. Talvez eu tenha. Ele se levantou, ajeitando o cinturão da espada. Só continuo andando porque ainda não encontrei um bom motivo para parar. Lucien ergueu o rosto para ele. O sol começava a subir, lançando uma luz dourada que envolveu o cavaleiro, fazendo o cabelo ruivo brilhar como cobre incandescente. Por um instante, Lucien achou que via algo divino naquela imagem, não o tipo de santidade dos templos, mas uma beleza bruta, como a de um homem que se recusou a ser destruído. Então encontre o motivo, disse Lucien. Nem que seja só para continuar respirando. Aedan desviou o olhar, incômodo com a sinceridade daquelas palavras. E o seu motivo? Perguntou, enquanto ajustava o elmo na sela do cavalo. Lucien hesitou. O que carrego? Respondeu por fim, baixinho. Mesmo que eu não entenda por quê. Pouco depois, os outros cavaleiros começaram a se mover. As armaduras tilintavam, os cavalos relinchavam, e a caravana voltou à marcha. O sol subiu rápido, queimando os olhos, e o horizonte tremia como um espelho líquido. Aedan seguia na frente, atento ao vento. Algo o inquietava. O deserto estava quieto demais. Lucien vinha logo atrás,
segurando o cofre contra o peito. Sentia o peso dele vibrar, um pulso quase imperceptível, ou talvez fosse o próprio medo. De tempos em tempos, olhava para Aedan, como se a simples presença do cavaleiro fosse uma muralha invisível contra tudo o que o cercava. E Aedan, embora não dissesse nada, sentia o olhar. Sentia também algo novo, que não sabia nomear. Um tipo de compaixão que doía. No meio da manhã, o vento mudou. Primeiro, uma brisa morna. Depois, o cheiro de fumaça. Aedan parou o cavalo. Os outros o imitaram. Ao longe, uma linha escura manchava o horizonte. Não eram nuvens. Fumaça, murmurou um dos homens. Aedan estreitou os olhos. As sombras começaram a tomar forma, cavalos. Muitos. Movendo-se rápido. Ao leste. Gritou um sentinela. Cavaleiros. O deserto se rompeu em movimento. A poeira subiu como um véu de tempestade. E então o grito veio, um som agudo, distante, selvagem. Os sarracenos. O caos se espalhou em segundos. Aedan montou seu cavalo antes mesmo que o sol alcançasse o topo das dunas. Os estandartes inimigos surgiram em meio à poeira, coloridos como chamas. As lanças cortaram o ar, as flechas desceram como chuva ardente. O deserto, antes silencioso, tornou-se uma sinfonia de aço e agonia. Aedan ergueu o escudo e avançou. O primeiro impacto veio com a força de uma muralha. Ele sentiu o choque atravessar o braço, o sabor do sangue subir à boca. Cortou o primeiro inimigo, o segundo, o terceiro, cada golpe mais pesado que o anterior, como se o deserto inteiro pesasse sobre seus ombros. Lucien correu, protegendo o cofre contra o peito. Os cavaleiros formaram um círculo ao redor dele, mas o cerco se fechava rápido. A poeira tornava tudo indistinto, gritos, aço, orações misturadas ao cheiro doce do sangue quente. Um cavalo tombou. Outro homem caiu gritando o nome de Cristo. E então Lucien sentiu o impacto. Uma flecha rasgou o ar e fincou-se em sua perna. Ele caiu, o cofre deslizando na areia. Tentou arrastar-se até uma pedra, o rosto torcido de dor. O sangue escorria quente, pintando a areia de vermelho. Aedan o viu. Soltou um rugido e avançou, cortando o caminho até ele. Derrubou 2 inimigos, empurrou um terceiro com o escudo e alcançou o sacerdote. Arrancou a flecha com um puxão seco, o gesto firme e impiedoso, mas havia urgência no olhar. Fique comigo, garoto. Disse, empurrando-o para trás de uma pedra. Lucien tremia, o rosto pálido, mas os olhos mantinham um brilho estranho, uma mistura de medo e fé absoluta. Aedan. A voz dele falhou. Não podemos deixar que eles o tomem. Aedan segurou o ombro dele. O que há aí dentro, garoto? Que tipo de maldição a igreja nos mandou carregar? Lucien hesitou. Lágrimas misturaram-se ao suor e à areia. Não é uma maldição, murmurou, apertando o cofre. É a salvação. O vento soprou com força naquele instante, levantando uma nuvem de poeira que os envolveu. O som da batalha parecia distante por um momento, como se o deserto, por piedade ou crueldade, lhes concedesse um segundo de silêncio antes do inferno recomeçar. E naquele breve silêncio, Aedan percebeu algo nos olhos de Lucien. Não era apenas fé. Era verdade. O vento do deserto cessou antes do primeiro golpe. Por um instante, tudo o que se ouvia era o farfalhar distante das bandeiras e o bater apressado dos corações. Então o caos veio, lanças e gritos, a poeira rasgando o céu. Aedan mal teve tempo de respirar. A ponta da lança surgiu como um relâmpago, atravessando seu peito e saindo pelas costas com um som surdo. O impacto fez cambalear, o sangue jorrou quente, espirrando sobre o rosto de Lucien. O grito do sacerdote partiu o ar. Aedan! Lucien largou o cofre, as mãos tremendo, e correu para ele. O cavaleiro, ainda de pé por pura fúria, agarrou a haste da lança com as 2 mãos e a partiu em 2. O homem que o atacou pelas costas avançou outra vez, mas Aedan o cortou com violência animal. O som do aço encontrando carne ecoou pelo deserto. Então o corpo cedeu. Aedan caiu de joelhos, o sangue manchando a areia dourada, transformando-a em barro escuro. O mundo girava lento. O sol queimava acima, impassível. Lucien se ajoelhou diante dele, ofegante, com os olhos marejados. Aguente, por favor, aguente. O som da batalha se afastava, como se o próprio deserto engolisse o conflito.
O cheiro de ferro e sangue pesava no ar. Os olhos azuis de Aedan, antes tão firmes, agora perdiam o brilho. Ele tentava falar, mas o sangue lhe preenchia a garganta. Lucien olhou em volta, os estandartes caídos, os corpos imóveis, o cofre aberto ao lado. E ali, o objeto que a igreja o fez proteger com a própria vida, um cálice de ouro e ferro, gravado com runas que pareciam se mover sob a luz. No interior, um líquido espesso, vermelho escuro, pulsando como se fosse vivo. Lucien estendeu a mão. Que o sangue do cordeiro repare o corpo do guerreiro. Sua voz era um sussurro, uma prece esquecida. Mas Aedan já não respirava. Num gesto desesperado, Lucien tomou o cálice, e o líquido brilhou como fogo líquido. Ele o levou aos lábios, tomou um pouco, e então se inclinou sobre o cavaleiro, unindo suas bocas. O mundo inteiro pareceu prender o fôlego. O sangue divino escorreu para dentro de Aedan. Por um instante, silêncio, e então dor. Uma dor que rasgava tudo. O corpo do guerreiro arqueou, os músculos se contraíram como aço em brasa. Cada veia, cada nervo, parecia se abrir e se fechar outra vez. A terra tremeu. Aedan abriu os olhos, azuis, mas agora iluminados por algo que não pertencia a este mundo. Levantou-se com um salto, o ferimento já selado, o peito ainda manchado de sangue seco. Os inimigos, que ainda restavam, recuaram ao vê-lo de pé. Então ele avançou. O que veio depois não foi uma batalha, foi uma purificação. Nenhum escudo o detinha. Nenhuma lâmina o feria. O som das armas batendo em seu corpo era como chuva em pedra. Cada golpe que ele devolvia ceifava uma vida. O deserto se tingiu de vermelho. Quando o último inimigo caiu, veio o silêncio. Um silêncio pesado, quase sagrado. Aedan parou. Ofegava, mas não de cansaço, de êxtase, de algo que ardia dentro dele. Virou-se. Lucien estava no chão. O cofre estava aberto, o cálice, desaparecido. Mas não foi isso que o fez correr. Ao se aproximar, o cavaleiro congelou. O corpo do sacerdote era um espectro de carne. A pele seca, os ossos marcando por dentro. Parecia que o sangue havia sido drenado até a última gota. Aedan caiu de joelhos. Lucien. Sua voz quebrou. Tocou-lhe o rosto, e a pele se desfez como papel envelhecido. Lucien, com o que restava de força, ergueu os olhos. Um sorriso breve e puro rasgou-lhe o rosto consumido. Vivo, você, está vivo. Tentou levantar a mão, mas o braço se quebrou, desmanchando-se em pó. O anel de ouro caiu, rolando até parar diante de Aedan. Então o corpo se dissolveu completamente, um punhado de cinzas levado pelo vento. Aedan ficou ali, imóvel, com o anel cerrado no punho ensanguentado. Por um instante, nada. E então veio o grito. Um som primal, rasgando o deserto, misto de dor e fúria. Ele gritou o nome de Deus, e em seguida, o renegou. Chorou, e suas lágrimas, pela primeira vez desde a infância, arderam como fogo em sua pele. O peito queimava, mas não de ferimento, de algo sem nome, que pulsava dentro dele. Quando ergueu os olhos, o sol estava vermelho como sangue. E Aedan entendeu. Ele não havia morrido. E talvez jamais morresse. O vento soprou outra vez, arrastando a poeira, o sangue e o silêncio. E no deserto, onde tudo termina e tudo recomeça, o grito de Aedan ecoou, meio humano, meio bestial. Uma prece, uma maldição contra Deus. O ano era 1204 e Constantinopla ardia como uma oferenda indecente. O fogo se arrastava pelas muralhas douradas, devorando torres, templos e casas como se o próprio céu tivesse aberto a boca para tragar a cidade. O ar era grosso, denso, impregnado de fuligem e sangue. E no meio daquele inferno, as cruzes dos cavaleiros brilhavam ao clarão das chamas, não mais como símbolos de fé, mas como dentes de feras iluminados pela desgraça. Os gritos das mulheres se misturavam ao som dos sinos e ao choro das crianças. Cada rua se tornava uma garganta fumegante por onde passavam os exércitos da cruz. Homens que, há poucos dias, rezavam em latim, agora, urravam como demônios com fome de ouro e carne. Aedan caminhava entre os corpos, a espada pendendo da mão direita, o fio manchado de fuligem e sangue fresco. A armadura branca que usava estava coberta por rachaduras e marcas negras. O manto perolado, outrora puro, arrastava-se na lama vermelha, pesado como um fardo que ele nunca pediu para carregar. Cada passo soava como o eco de um juramento antigo, o som do ferro sobre a pedra,
o lembrando que estava vivo quando talvez não devesse mais estar. O calor fazia o ar vibrar. O céu, coberto por uma fumaça espessa, parecia um teto baixo prestes a desabar. O cheiro do incenso queimado misturado à gordura humana derretida fazia o estômago revirar, mas Aedan já não sentia náusea. Há muito tempo, o corpo e a alma haviam aprendido a não reagir. Caminhava em silêncio, como uma sombra. Só os olhos se moviam, atentos, olhos de um homem que já viu o paraíso e descobriu que ele também pode enganar e sangrar. Parou diante de uma igreja em chamas. As vidraças coloridas se estilhaçavam em meio ao calor, e cada pedaço de vidro refletia uma cena diferente: um santo sem rosto, uma virgem coberta de cinza, um anjo de asas derretidas. No interior, o altar ardia como um coração exposto, e o crucifixo no centro estava negro, coberto pela fumaça. Em volta, fiéis carbonizados, monges ajoelhados, mulheres com crianças nos braços, cavaleiros caídos com as mãos presas às espadas. O chão era um mosaico de fé e carne. Aedan fechou os olhos por um instante. O som do fogo soava como o mesmo vento que percorreu o deserto naquele dia. Tudo se misturava, as vozes antigas, o calor, o peso da culpa. Por um segundo, achou que ouviu a voz de Lucien, chamando de novo, aquela voz frágil e doce, que o despertou da morte. Mas o que veio foi outro som. Um relinchar distante. O choque de ferro contra a pedra. E então, uma voz que nunca mudava, cheia de fervor e orgulho. Irmão Aedan. A voz ecoou como o rugido de um animal. Ele se virou devagar. Entre o fumo e a luz vermelha do incêndio, surgiu Sam Mortain de Artois, montado num cavalo coberto de cinzas. O elmo pendia debaixo do braço, e o rosto suado brilhava como o aço. Os olhos azuis, como o gelo do norte, queimavam de um entusiasmo que beirava o fanatismo. O manto branco perolado dos cavaleiros estava manchado de lama, sangue e vísceras. Ao vê-lo, Aedan não sentiu alívio nem ódio, apenas a lembrança de um tempo em que ainda acreditava que a amizade podia sobreviver à fé. Deus está conosco, irmão! Gritou Mortain, com um sorriso que não sabia ser blasfemo. Olha ao redor. Roma pode ter nos esquecido, Jerusalém pode ter se perdido, mas hoje o Senhor nos concede a joia do Oriente. Aedan permaneceu calado, olhando para as chamas que consumiam o templo. Mortain desmontou, se aproximando com passos firmes, o chão estalando sob o peso das botas. Tocou o ombro do amigo com camaradagem, o toque quente, pesado, quase violento. Não me diga que não vê a mão de Deus nisso. A voz dele era grave, vibrava de fé. Por quantas batalhas já passamos? Quantas vezes a morte te tomou, e mesmo assim está aqui? Isso é milagre, Aedan. Você é o aço de sua vontade. Aedan ergueu o rosto. Seus olhos estavam serenos, mas havia um abismo neles, algo que não se podia medir nem entender. A voz que saiu era baixa, áspera, como o som de pedra sendo arrastada. Deus não me escolheu, Mortain. Fez uma pausa. O fogo rugiu. Ele me deixou aqui. E esqueceu de me levar. Mortain o observou por um instante, surpreso. Depois riu, uma risada curta, nervosa, como quem ri para afastar a dúvida. Fala como um condenado, mas você é prova viva do contrário. Disse, abrindo os braços. Olha ao teu redor, homem. Fomos escolhidos. As cinzas que vês são o preço da vitória. A justiça de Deus é feita pelos que não tremem. Aedan desviou o olhar. Entre as chamas, uma mulher grega corria segurando uma criança. Um cavaleiro a alcançou, a derrubando no chão. O grito dela atravessou o ar como uma faca. Mortain viu também. Por instinto, ou costume, ergueu a espada, pronto para finalizar o que chamava de purificação. Mas a mão de Aedan o impediu. O toque foi firme. Os olhos dos dois se cruzaram, e naquele breve instante, toda a fé do mundo pareceu pender entre eles. Basta! Disse Aedan. Mortain franziu o senho. Como é? Eu disse que já basta. São hereges. Rosnou Mortain, tentando soltar o braço. Eles resistiram à vontade de Roma. Aedan apontou com a espada para a mulher caída. Ela só tenta proteger o filho. Isso não é guerra, Mortain. É abate. O cavaleiro ficou em silêncio por um instante. O fogo refletia em seus olhos, dando a ele um ar quase demoníaco. Atrás deles, outros soldados se aproximaram, atraídos pela tensão. O ar cheirava a carne e sangue fresco.
Um deles, o rosto coberto de fuligem e os olhos inflamados de fanatismo, deu um passo à frente. Então tomaste o lado dos gregos, Aeda? Disse, cuspindo no chão. Do lado dos pagãos? O silêncio que se seguiu foi pesado. Aeda não respondeu. Mortain deu um passo em direção a ele. Aeda. Cuidado com o que diz. Sua voz soava quase um pedido. Não faça isso aqui. Não agora. Mas Aeda já havia decidido. O peso do aço deslizou de sua mão como uma lembrança inevitável. Num só movimento, rápido e seco, ele girou o corpo e cravou a espada no peito do cavaleiro que o insultou. O som do impacto foi surdo, o sangue respingou quente sobre as botas de Mortain. O homem caiu sem gritar. O tempo pareceu hesitar por um instante. Depois, o caos veio. Mortain tentou agarrar Aeda. Por Deus, o que você fez? Mas Aeda o empurrou, o afastando com força. O que precisava ser feito? Você matou um irmão. E quantos irmãos e irmãs, filhos e filhas, mães e pais matamos hoje, Mortain? Gritou ele, apontando para os corpos no chão. Quantos morreram sem sequer saber por que lutavam? Deus não está aqui, Mortain. Só há pecado e fogo. O olhar do cavaleiro se turvou. O fanatismo deu lugar à dor. Você enlouqueceu. Aedan sorriu, um sorriso breve, triste, quase humano. Talvez. Então o primeiro golpe veio. Mortain atacou, e a batalha entre os dois começou. As lâminas se chocaram com o som seco do ferro. Aedan bloqueava, desviava, não atacava. Parecia lutar mais contra o destino do que contra o homem à sua frente. Mortain avançava com fúria, cada golpe acompanhado de um rugido, como se quisesse matar a dúvida junto com o traidor. Em volta deles, os cruzados hesitavam. Alguns recuavam, outros gritavam o nome de Deus em desespero. O fogo iluminava o combate como uma auréola profana. Por um momento, Aedan desarmou Mortain, a espada do amigo caiu na lama. Poderia tê-lo matado, mas não o fez. Vá embora. Disse, ofegante. Leve todos. Deixe a cidade em paz. Mortain olhou, suado, o rosto coberto de cinza e raiva. E deixar que os infiéis sobrevivam? Nunca. Não depois de tudo. Eles não são infiéis. São apenas pessoas. E o que é você, então? Gritou Mortain. Homem? Santo? Ou um monstro? Aedan não respondeu. O silêncio foi a resposta. Quando recuou um passo, Mortain o encarou como se o visse pela primeira vez. E, no fundo, era isso mesmo. Aquele não era mais o irmão de armas que conheceu, o homem que rezava antes das batalhas. Era outra coisa. Algo que caminhava entre o divino e o amaldiçoado. Um dia, eu te caçarei, Aedan. Disse Mortain, a voz rouca. E quando fizer, que Deus me perdoe, porque não terei piedade. Aedan apenas assentiu. Deu as costas e começou a andar. Atrás dele, Mortain gritou entre as chamas. Pela cruz e pelo sangue dos meus irmãos, juro, eu vou te caçar até arrancar teu último suspiro. Aedan não olhou para trás. Um sorriso leve, cansado, quase piedoso, tocou-lhe o rosto. E então desapareceu na fumaça, caminhando em direção ao portão leste. Enquanto passava entre os corpos, as preces e o som distante dos sinos, Constantinopla continuava a queimar sob a cruz. E Aedan, o homem que não poderia entrar nos portões do céu ou inferno, caminhava sozinho, nem vivo, nem morto, apenas condenado a lembrar o preço da fé. O vento soprava como uma alma cansada, arrastando consigo o pó dos ossos e o cheiro distante de aldeias queimadas. A Trácia se estendia até onde a vista alcançava, um mar de colinas mortas, terras onde nem o eco das cruzadas ousava voltar. Tudo ali parecia ter sido esquecido pelos deuses e pelos homens. O céu, cinzento e pesado, parecia abaixar-se sobre o mundo, como se o próprio firmamento quisesse esconder o que restara da fé. Aedan caminhava sozinho por aquelas planícies devastadas. Não trazia mais estandartes, brasões ou símbolos de qualquer reino. O manto que um dia foi branco agora era um trapo encharcado de ferrugem e poeira. Sua armadura, lascada e cheia de rachaduras, parecia mais um ataúde em pé. A espada em sua cintura, larga demais, pesada demais, balançava ao ritmo dos passos lentos, e às vezes, no silêncio da noite, ele jurava ouvir nela murmúrios que não pertenciam a este mundo. O ferro guardava vozes. Vozes de homens que morreram chamando o nome de Deus. O sol nascia pálido,
uma lâmina de luz cortando o frio da manhã. De onde estava, Aedan via colunas de fumaça subindo no horizonte. Aldeias ardiam nas fronteiras como feridas abertas, castigo e consequência da mesma fé que o criou e agora o rejeitava. Ele observava de longe. Nunca se aproximava. Em cada rosto faminto, em cada criança chorando entre ruínas, via reflexos do passado que se recusava a morrer. E quando os corvos vinham, ele deixava que pousassem. Eles o seguiam, como se soubessem que o cavaleiro nunca ficava muito tempo em lugar nenhum, mas onde passava, algo sempre morria. Naquela noite, o vento estava parado. Aedan acampou ao pé de uma figueira seca, um tronco retorcido como uma mão que suplicava aos céus. A fogueira ardia fraca, e as chamas dançavam diante de seu rosto, projetando sombras longas sobre o chão. Ele afiava a lâmina com movimentos lentos, quase ritualísticos, e o som do metal raspando na pedra misturava-se ao crepitar do fogo. Por um instante, viu o reflexo de Lucy na lâmina, o rosto jovem, o olhar que ainda acreditava que o mundo podia ser salvo. Fechou os olhos, e a lembrança o rasgou como uma lâmina no peito. O cálice dourado, o gosto do sangue quente, o beijo que lhe devolveu a vida. A vida, se é que aquilo ainda podia ser chamado assim. Desde aquele dia, cada amanhecer parecia punição. Foi o som de passos que o arrancou do transe. Aedan ergueu a cabeça, os olhos atentos, a mão firme sobre o cabo da espada. O som vinha da estrada, 2 vultos cambaleavam na direção da fogueira. Um maior, o outro pequeno, quase carregado. Quando chegaram à luz, Aedan viu um jovem rapaz, magro a ponto de parecer feito de ossos e poeira. Ele mancava, arrastando nos braços uma garota ainda menor, o corpo ensopado de sangue. O cheiro do ferro fresco cortou o ar. O garoto tropeçou e caiu de joelhos diante de Aedan. O corpo da garota rolou da sua guarda, emitindo um gemido fraco, quase um sopro. O rapaz tentou se arrastar até ela, mas suas forças o traíram. Por favor. A voz saiu rouca, partida. Os turcos, eles massacraram o vilarejo. Minha irmã? Ela ainda respira. Aedan ficou em silêncio, observando. A garota devia ter 13, talvez 14 anos. Os cabelos loiros e cacheados estavam colados de sangue e poeira. O peito subia e descia em intervalos curtos, desesperados. O sangue que manchava o garoto era dela. Aedan sabia o que viria. O pedido, o desespero, a súplica. Já havia visto isso em muitos olhos. Já negou a maioria. Ajude-a. O garoto engasgou as palavras, agarrando a perna de Aedan. Você é um cavaleiro, não é? Um homem de Deus. Por tudo o que é sagrado, eu imploro. Aedan olhou para ele e depois para a menina caída. O fogo tremulava e lançava sobre o rosto da garota uma luz tênue, quente e cruel. Por um instante, ele viu Lucien de novo, os mesmos traços delicados, o mesmo fio de inocência misturado à morte. Então, uma vertigem o atingiu. O ar pareceu sumir. O peito apertou. Ele cambaleou um passo para trás, mas o garoto o segurou com desespero. Ela ainda vive. Por que não ajuda? Gritou. Aedan ficou imóvel. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro do sangue e da terra queimada. Por instinto, ou talvez por lembrança que não era sua, ajoelhou-se ao lado da garota. Ergueu o punho da armadura, observou o próprio pulso por um instante, e sem pensar, o cortou. O sangue escuro escorreu lentamente. Pingou sobre os lábios pálidos da menina. Uma gota. Depois outra. Aedan sentiu o ar mudar, como se a terra ao redor prendesse a respiração. O gesto foi breve, mas o silêncio que se seguiu foi longo demais. O garoto o observava, sem entender o que via. O fogo da fogueira se encolheu, o vento cessou, e o mundo pareceu esperar. Então, algo se moveu. A garota soltou um suspiro profundo, dolorido, e seus dedos tremeram. Os olhos se abriram, azuis, como gelo. Encontraram os de Aedan. Por um segundo, ninguém se mexeu. Aedan sentiu o mesmo frio que sentiu no deserto. O mesmo vazio depois da vida. A garota piscou, respirou fundo e se ergueu nos braços do irmão. Ela está viva. O garoto chorou, abraçando a garota. Deus ouviu. Mas Aedan sabia. Não foi Deus. Levantou-se, limpando o sangue do pulso com o tecido da capa. Guardou a espada sem olhar para trás. O garoto tentava agradecer, mas as palavras se misturavam aos soluços.
Aedan apenas se afastou, passos longos, pesados. O fogo queimava abaixo às suas costas, iluminando as silhuetas dos irmãos. Ele olhou uma última vez. O garoto a segurava nos braços, rindo e chorando ao mesmo tempo, até ceder ao cansaço e desabar junto dela. As chamas tremeluziram, e Aedan continuou a caminhar, sem recolher nada. Não deixou rastros, apenas o eco de seus passos e o cheiro do ferro oxidando ao amanhecer. Quando o sol nasceu, havia apenas silêncio. E dois corpos imóveis junto à fogueira, um deitado sobre o outro. Os olhos da garota ainda estavam abertos, azuis e frios, mirando o céu cinzento. No rosto, um sorriso vazio. Aedan seguiu viagem, o vento batendo contra o manto. Mas algo havia mudado. O sangue que ele derramou não pertencia mais só a ele. E aquele gesto, breve como uma prece, ecoaria como maldição. Nas semanas que se seguiriam, a Trácia falaria de uma menina que levantou dos mortos e caminhava com os olhos de um anjo e a fome de um demônio. Mas Aedan já estaria longe, cruzando as terras onde o silêncio é mais antigo que Deus. Meses haviam se passado desde aquela noite na figueira, desde o garoto e a irmã, desde o sangue que ele deixou cair por compaixão e culpa. O tempo caminhava, mas Aedan permanecia preso em seu próprio círculo. O vento já não trazia vozes humanas, apenas o assobio da morte e o chamado distante dos corvos. Ele seguia por terras onde as cruzes apodreciam nas encruzilhadas e os sinos das igrejas não tocavam havia anos. O nome de Deus, ali, era apenas ruído. Uma manhã, o céu amanheceu coberto de pontos escuros. Eram aves, dezenas, talvez centenas, circulando lentamente sobre o horizonte. Aedan parou no meio da estrada, o manto balançando ao vento, e ficou observando. As aves giravam como se orbitassem algo morto. De repente, uma mergulhava, rápida, certeira, e desaparecia atrás das colinas. Em seguida, voltava, agitando as asas como se tivesse bebido do inferno. O padrão se repetia. O céu parecia vivo, em convulsão. Aedan observou por longos minutos. Depois ajeitou o manto, cobriu a cabeça com o capuz e começou a caminhar. A distância não era grande, mas o caminho era traiçoeiro. A floresta densa, a terra úmida, o chão cheio de raízes e ossos velhos. O som dos próprios passos parecia o de outro homem o seguindo. Quando finalmente emergiu das árvores, viu a vila. Ou o que restava dela. As casas estavam partidas ao meio, os telhados afundados, as portas abertas como bocas que tinham gritado demais. O vento empurrava pedaços de tecido e ossos por entre as ruas desertas. Uma tempestade se aproximava ao longe, nuvens escuras, inchadas, como carne apodrecida. O som do trovão ecoava de tempos em tempos, mas era abafado pelo grasnar das aves. Ao passar sob o arco da entrada, os corvos ergueram voo de repente, como se algo os tivesse assustado. O som das asas e dos gritos deles preencheu o ar, e por um instante Aedan sentiu como se a vila inteira tivesse despertado. Ele caminhou pela rua principal. Nenhuma alma viva. Nenhum cão. Nem o cheiro dos vivos. Quando chegou ao centro, viu o primeiro corpo. Era uma mulher. Vestia um colete de couro e um vestido azul, agora rasgado e escurecido pela lama. O rosto não existia mais, a cabeça terminava em carne triturada. A perna esquerda faltava da coxa para baixo. Aedan se agachou ao lado do cadáver, observando. Lobos! Murmurou. O tom era seco, quase resignado. Mas havia algo errado. O chão ao redor estava limpo demais. Nenhum rastro de patas, nenhum sinal de arrasto. A mulher havia sido deixada ali, como uma oferenda ou um atrativo. Mais adiante, outro corpo. Um homem, caído de bruços, com o braço estendido como se tivesse tentado alcançar alguém. Aedan ajoelhou-se, virou o cadáver de lado, e sentiu algo espetar seu dedo. Uma flor. Uma rosa azul, murcha, presa no tecido da roupa. Aedan parou. As pétalas ainda tinham cor, vibrantes, impossíveis. Um azul claro como o céu. Ergueu a rosa e observou-a por um instante, sentindo o cheiro estranho, doce, metálico, quase humano. Quando virou o corpo completamente, estremeceu. A nuca do homem estava destroçada, coberta por marcas de dentes. Mas não eram de lobo. As arcadas eram pequenas demais, humanas demais. O ar ficou pesado. O vento pareceu cessar. Aedan recuou um passo, os olhos percorrendo as paredes cobertas por eras, as árvores que haviam crescido entre as casas,
o chão tomado por raízes. A floresta e a vila eram uma só coisa agora, como se a natureza tivesse engolido a criação humana e cuspido uma versão distorcida. Um arrepio percorreu sua nuca. Não foi o vento. Era uma sensação antiga, conhecida, de ser observado. Aedan se virou devagar, a mão indo até o punho da espada. E então viu. Do outro lado da rua, uma jovem parada entre as árvores. Tinha uma das mãos apoiada no tronco, o corpo levemente inclinado, como quem espreita um animal ferido. Usava um vestido preto, rasgado, longo bastante para esconder os pés. Os cabelos loiros, cacheados, caíam soltos sobre os ombros, sujos e emaranhados. Aedan achou que ela sorria. Mas a distância e a sombra a tornavam indecifrável. Ele ergueu uma das mãos num gesto cauteloso. Não tenha medo. Disse, a voz calma, mas firme. Deu um passo à frente, mas parou. Atrás dele, o sol ainda iluminava o vale. Atrás dela, a tempestade tomava o céu, e os primeiros relâmpagos rasgavam as nuvens. A cena parecia dividida em dois mundos, o da luz e o da ruína. A garota virou o rosto e Aedan viu. Rosto pálido, pele quase translúcida, olhos azuis como pérolas molhadas. O sorriso desapareceu, apagado como uma chama sob a chuva. Os lábios estavam manchados de sangue. As mãos, também. E naquele instante, ele soube. Era a mesma menina da figueira. A mesma que ele havia tentado salvar. O ar desapareceu de seus pulmões. Ela apenas o observava, quieta, a cabeça levemente inclinada, como quem analisa um inseto curioso. O que fizeram com você? Sussurrou Aedan. Ela deu um passo. O som dos pés sobre a terra foi suave, quase elegante. Mas o olhar era o de algo que já não conhecia piedade. Antes que ele pudesse falar outra palavra, um estalo seco ecoou às suas costas. Aedan girou o corpo, e viu a mulher morta se levantar. O som dos ossos se rearranjando era insuportável. A criatura respirava com dificuldade, cada movimento acompanhado de estalos e rangidos. A pele cinzenta, o corpo vazio de sangue. Os olhos, dourados e brilhantes, moviam-se rápido demais, inquietos, predatórios. A boca se abria de orelha a orelha, repleta de dentes afiados como pregos. Os braços eram longos, terminando em garras curvas, e o cheiro que emanava dela, doce, inebriante, fazia o corpo reagir como se escutasse o canto de uma sereia. Aedan recuou um passo. O chão gemeu sob o peso da criatura. E então ele ouviu um som à direita, passos rápidos, leves. A garota loira corria entre os arbustos, veloz como um animal, o vestido esvoaçando atrás dela. Sumiu na floresta em segundos. Aedan olhou e viu apenas um rastro escuro, uma sombra viva. O primeiro pingo de chuva caiu sobre seu rosto. Depois outro. E outro. Em pouco tempo, o mundo se tornou cinza. Do interior das casas e das árvores, novos ruídos surgiram. Rangidos. Respirações curtas. E então, olhos, dezenas deles, dourados e brilhantes, o cercando por todos os lados. O vento uivava, a chuva batia, e o chão tremia sob o peso do que vinha. Aedan ergueu a espada. Que merda é essa? Murmurou. Eles avançaram. A primeira criatura saltou do telhado, e Aedan a cortou no ar. O impacto foi como bater aço contra pedra. Nenhum sangue, nenhum grito, apenas o som seco do golpe e a carne se quebrando como mármore. Mas as partes caídas se juntavam de novo, os corpos se recompondo como barro vivo. Aedan girava a espada, fendendo, esmagando, destruindo. Cada golpe levantava fagulhas, e a chuva as apagava. A vila se transformou num redemoinho de gritos e aço. Uma das criaturas o atingiu pelas costas, as garras rasgando o ombro. Outra se pendurou em seu pescoço, mordendo a carne. Aedan gritou, e tentou arrancá-la. O sangue jorrou, atingindo o rosto da criatura. Ela se contorceu. Um grito ensurdecedor escapou de sua garganta. A pele queimou, rachou, e virou pó diante dos olhos dele. O sangue de Aedan queimava. Ele olhou para as próprias mãos, o ferimento ainda estava aberto. O sangue escorrendo brilhava como metal líquido. Um lampejo de compreensão cruzou-lhe o olhar. Cortou o pulso com a lâmina, e o sangue jorrou sobre o aço. A espada fumegou, o ar crepitou em volta. Aedan respirou fundo e avançou. A chuva caía pesada. Cada golpe queimava,
Cada contato entre sua lâmina e as criaturas fazia o chão se encher de cinzas. O cheiro de carne queimada se misturava ao cheiro de flores mortas e sangue. Os olhos dourados se apagavam um a um, até que só restou o som do vento e o respirar cansado do cavaleiro. Aedan caiu de joelhos. O sangue ainda escorria do seu corpo, misturando-se à água da chuva. Ao redor, os corpos se desfaziam, retornando à terra. E, por um instante, ele pensou ter visto, entre os troncos escuros, a garota loira parada, observando-o. Ela sorriu, um sorriso leve, inocente. E desapareceu na floresta. Aedan ficou ali, sozinho, cercado por cinzas e tempestade. O som do trovão ressoou como um sino distante. E ele soube, sem precisar pensar, que aquilo não havia terminado. O que ele criou não morreu naquela noite e não morreria nas noites futuras. Estava crescendo. E o mundo começava a se curvar diante do que nascia de seu sangue. O mar era uma criatura viva, imensa, inquieta, imprevisível. Cada onda que se erguia parecia conter memórias de guerras antigas, preces esquecidas e pecados que jamais chegaram à terra. O navio encalhado no meio da tempestade gemia como um velho cavalo à beira da morte, as tábuas úmidas rangendo sob o peso do sal e do vento. Era ali, entre o cheiro de madeira apodrecida e ferro corroído, que Aedan descansava. Ou fingia descansar. O sono há muito se tornou uma ilusão. Quando seus olhos se fechavam, não havia descanso, apenas rostos. Rostos de mortos, de inocentes, de monstros. De si mesmo. Há anos ele vagava sem rumo, movendo-se de porto em porto como um homem sem nome. Os marinheiros diziam que ele não envelhecia, que os ferimentos se fechavam tão rápido quanto vinham. Nas tabernas, os bêbados sussurravam seu nome com medo, como quem conta histórias para espantar o sono: o cavaleiro que sangra ferro, o homem que o mar não afoga, o amaldiçoado que caminha entre vivos e mortos. Alguns juravam tê-lo visto sair ileso de um incêndio, outros diziam que ele havia sido morto em Trácia, depois em Esmirna, e outra vez no Peloponeso. Cada morte inventada só o tornava mais vivo nas bocas alheias. E ele nunca negava. Deixar que o mito falasse por si era mais fácil do que explicar a verdade. Certa noite, quando o céu se abriu em relâmpagos e o mar rugia como uma fera ferida, Aedan ficou à proa do velho navio, observando o horizonte. O vento soprava em rajadas, empurrando o capuz de seu manto e fazendo os fios de cabelo ruivos chicotearem o ar. As ondas batiam no casco com força, como se tentassem arrancá-lo de lá. Mesmo assim, ele não se movia. Dizem que a água não aceita os condenados. A voz veio de trás, rouca e arrastada. Aedan virou o rosto lentamente. Um velho marinheiro se aproximava, segurando uma lamparina. O fogo tremulava, refletindo-se nas rugas profundas de seu rosto e no brilho úmido dos olhos gastos. Já ouvi isso antes, respondeu Aedan, a voz grave, rouca. O mar tem espaço para todos. Só escolhe a hora certa de cobrar. O velho soltou uma risada curta, seca. Então ainda há humor num homem que dorme ao lado da morte. Ele se apoiou na amurada e olhou para o horizonte. Você ouve, estrangeiro? Aedan franziu o senho. O quê? O som que vem do fundo. O marinheiro bateu com os dedos no casco. Às vezes, quando o vento cala, dá para ouvir os ossos dos navios afundados, e os que foram com eles. Silêncio. Apenas o bater das ondas. Alguns dizem que o fundo do mar é um inferno, continuou o velho. Outros dizem que é o começo. Dizem que há um cálice, feito de ouro e ossos, que repousa sob o oriente, onde o sol nasce primeiro. O sangue que nele foi derramado nunca se misturou à água. Aedan ficou imóvel. Os olhos, por um instante, perderam o foco. O cálice, murmurou, quase sem som. Ainda falam dele? Falam, o velho assentiu. Alguns buscam ouro. Outros, glória. Eu busco apenas uma boa morte. Mas dizem que quem bebe daquele cálice ganha o que nenhum homem deveria ter, eternidade. Aedan desviou o olhar. A eternidade. Uma maldição que ele carregava como um fardo e que agora o mar parecia zombar. Eternidade. Repetiu, num tom seco. O homem teme a morte, mas ela é a única coisa que o mantém puro. O marinheiro o observou por um tempo, em silêncio. Depois, soltou um suspiro longo. Você fala como quem já morreu e voltou. Talvez eu tenha. Antes que o velho pudesse responder, o navio estremeceu. Um baque surdo subiu pelo casco,
e a lamparina balançou, quase caindo. Aedan se virou para o mar. Nada além de escuridão e espuma. Então o navio balançou novamente, desta vez com força. As cordas se romperam, a madeira gemeu, e o velho caiu de joelhos. A lamparina caiu no convés e se apagou, deixando apenas a luz dos relâmpagos cortando o céu. Um novo impacto. Algo colossal havia atingido o casco por baixo. Por Deus! Murmurou o marinheiro. O que é isso? Aedan não respondeu. Já sabia. O cheiro do mar havia mudado. Agora havia ferrugem, sangue e um odor antigo, como de carne esquecida no sal por séculos. Um tentáculo emergiu do mar, grosso como o mastro principal, coberto por ventosas que brilhavam sob a luz dos relâmpagos. O navio balançou violentamente, e o velho gritou. Aedan correu até o centro do convés e desembainhou a espada. O aço refletiu a luz azulada do céu. Volte para dentro! Gritou ele. O marinheiro tentou correr, mas um segundo tentáculo varreu o convés, arremessando-o contra o casco. O som foi seco, o corpo do homem tombou e não se moveu mais. Aedan ergueu a espada e avançou. Cortou o primeiro tentáculo, o sangue escuro jorrando como tinta viva, espessa, que cheirava a ferro e maresia. O navio rangeu sob o peso da criatura. Outro tentáculo o golpeou, derrubando-o contra o convés. Aedan se levantou, o ombro latejando. A superfície do mar se abriu. E de lá emergiu algo antigo. O corpo do monstro parecia feito de pedra viva, os olhos, imensos e amarelos, o fitavam com uma inteligência silenciosa. Um rugido profundo reverberou no ar, e as ondas começaram a se erguer ao redor. Aedan respirou fundo. Que tipo de deus afogado você é? O monstro o atacou. O primeiro golpe o atingiu de raspão, e Aedan girou a espada com ambas as mãos, cortando outra ventosa. A criatura urrou, e o som pareceu vir de dentro da água e do céu ao mesmo tempo. Chuva, sal e sangue misturaram-se no convés, e cada movimento de Aedan era um eco do passado, os campos de batalha, os gritos, as orações que não chegaram a Deus. A espada perfurou o tentáculo mais próximo, rasgando carne e cartilagem. O sangue negro caiu sobre o convés e queimou o chão como ácido. O navio começou a se partir. O mastro caiu, o casco rachou. O mar rugia, o vento uivava, e Aedan lutava como quem luta contra a própria lembrança. Quando o tentáculo seguinte veio, ele não recuou. Avançou. Saltou sobre o convés inclinado e cravou a espada no olho do monstro. Um grito atravessou o mundo. O mar se abriu e engoliu o navio. Por um tempo, só houve escuridão. O silêncio do fundo. Então, um lampejo. Aedan emergiu entre as ondas, respirando com dificuldade, agarrado a uma tábua. O sangue escorria de um corte na testa. Atrás dele, o mar borbulhava como se o próprio inferno fervesse ali. Ele observou o ponto onde o navio desapareceu e, por um instante, acreditou ver o velho marinheiro, de pé sobre as águas, o rosto iluminado por um relâmpago, murmurando algo que o vento levou. Talvez fosse o eco do que disse antes. O cálice repousa no oriente. Aedan fechou os olhos. O mar rugiu, mas ele não temia. Agora sabia para onde devia ir. O leste. Lá onde o sol nascia. E onde, diziam, o sangue dos deuses ainda manchava a terra. O vento da Bretanha sempre soprava frio, mesmo no verão. Naquela manhã, o ar trazia o cheiro salgado do mar e o gosto do tempo. A névoa se erguia devagar, dissolvendo-se em fiapos prateados sobre o penhasco, e abaixo dela as ondas batiam com força contra as pedras, como se tentassem alcançar os mortos. Aedan estava sentado diante de uma lápide simples de mármore branco. O nome, Lucien, estava gravado em letras tortas, sem adornos, como se tivesse sido talhado às pressas por mão sem prática. Pendurado à pedra, um pequeno cordão sustentava um fragmento de ferro escurecido pelo tempo. O vento fazia o cordão balançar, e o som suave do metal batendo no mármore soava como um sino distante. Ele não se movia. Segurava entre os dedos um anel de ouro, e o fazia girar distraidamente, vez após vez, no dedo mínimo da mão esquerda. O símbolo gravado no anel, uma águia de asas abertas, com duas lanças cruzadas e uma coroa de louros, já estava gasto, mas ainda se podia ver seu contorno. Por muito tempo, Aedan não disse nada. Apenas observava o mar, imóvel, com o vento agitando seus cabelos ruivos e o manto negro colado ao corpo. O céu acima estava cinzento, e o sol tentava romper a neblina, falhando em cada tentativa.
Era como ele, um corpo lutando contra algo que não se dissipava. Ali, escutando o som das ondas quebrando sua mente folheando o passado, aquele som era o mesmo que ele ouviu quando embarcou para as cruzadas, séculos atrás. Ele lembrava com perfeição cada detalhe, cada som e cada cheiro. Lembrava da areia quente, do cheiro de ferro e sangue, do vinho e do pó que se misturavam na boca. Lembrou de Lucien, do que não sabia na época ou talvez tivesse suspeitado e preferido fingir que não via. Aedan respirou fundo, os olhos presos na inscrição quase apagada no mármore. O mundo havia mudado muitas vezes desde então. Reinos nasceram e morreram, cidades arderam e foram reconstruídas. Ele havia visto impérios que ruíram e outros que surgiram das cinzas. E, no entanto, aquela lápide que guardava o nada, continuava ali, imóvel, em pedra e nome, enquanto tudo mais se transformava. Foi então que ouviu passos. Passos lentos, arrastados, que vinham atrás dele. Ele não se virou. O som de uma bengala batendo nas pedras se aproximou até parar a poucos metros. Uma voz fraca, rouca e cansada ecoou, cortando o silêncio. Eu era apenas uma criança quando o vi pela primeira vez aqui. Aedan permaneceu quieto, girando o anel. Uma mulher idosa se aproximava, apoiada numa bengala de madeira. O vento agitava seus cabelos grisalhos e o lenço amarrado sob o queixo. Na outra mão, ela trazia uma cesta coberta por um pano branco. Sem pedir licença, ajoelhou-se diante da lápide. Tirou de dentro do cesto algumas flores brancas, um pequeno pote de mel e uma garrafa de vinho. Colocou tudo diante da pedra, ajeitando como quem arruma a mesa de alguém querido. Trouxe o que trago todo ano. Murmurou. Com gestos lentos e cuidadosos começou a limpar a superfície. Lembro que perguntei a todos na vila quem era o estranho que vinha visitar essa tumba. Ela sorriu de leve, um sorriso que tremia junto com a voz. Ninguém sabia. Alguns diziam que você era um cavaleiro estrangeiro que trouxe um antepassado para descansar na terra natal. Outros achavam que era um condenado, pagando promessa. Aedan manteve o olhar fixo na lápide. Minha avó disse que você aparecia aqui às vezes para visitar essa pedra que guarda o nome de alguém que morreu longe de casa. Ela sorriu com leveza. Um homem ruivo, vestido de negro, que nunca envelhecia que ela via desde de menina. Disse que ele chorava sem lágrimas e falava com o vento. Ela tossiu, o som áspero como madeira seca. Aedan observou o movimento dela, o jeito respeitoso com que tratava o túmulo. Todos na vila achavam que era uma história criada pelos marinheiros, continuou ela. Mas minha avó jurava que era real. Que o homem vinha sempre no mesmo dia, e que a pedra ficava mais branca depois que ele ia embora. Ela o olhou por um instante, e o sorriso sumiu. Havia reconhecimento em seu olhar, mesmo que ela não compreendesse o que via. Lembro que você ficou aqui um mês inteiro, sem falar com ninguém, sem comer, sem beber. Continuou. Eu achava que ia morrer ali mesmo, sentado na beira do penhasco. O vento soprou mais forte, e Aedan arqueou uma sobrancelha. Ela riu baixo. Lembro que trouxe um pedaço de queijo e um pouco de ensopado para você. Disse, limpando com a mão trêmula a superfície da lápide, tirando o pó e o sal. Você mexia nesse anel o tempo todo, igual agora. Perguntei se era importante. Você respondeu que não era seu. Ele fechou os olhos por um instante. A lembrança veio como um eco, suave e cruel. Eu perguntei então, por que o usa se não é seu? Disse ela, sorrindo com os olhos marejados. E você respondeu. Aedan completou, num tom baixo. Porque talvez um dia o dono volte para buscá-lo. Um silêncio longo se instalou. O vento aumentou, levando consigo o som das ondas. Aélia, agora ele lembrava o nome dela, ficou de pé com esforço, apoiando-se na bengala. Virou o rosto para ele. Você demorou. Disse, com voz embargada. Eu tinha 7 anos naquela época. Agora já passei dos 80. As pessoas começaram a dizer que eu inventei você, igual a minha avó, a avó dela e muitas antes delas. Que era uma história que eu contava para não me sentir sozinha. Ele desviou o olhar da lápide e a observou. O tempo havia levado quase tudo dela, a força, a cor, a juventude, mas Aedan ainda reconhecia nos olhos dela a mesma curiosidade, o mesmo brilho infantil de quem acreditava em coisas impossíveis. E você continua o mesmo. Ela murmurou. Nem um fio de cabelo branco. Nem um vinco a mais no rosto. Aedan não respondeu.
Apenas sustentou o olhar dela, sentindo o peso daquilo que jamais poderia explicar. Por um momento, o som das ondas pareceu mais distante, e o vento parou. Esta terra, ela disse, olhando o mar. Essa lápide, meu pai contava que ela era do meu antepassado, Lucien Duval, que partiu ainda jovem para ficar sob o estandarte da cruz. Mas nunca voltou, porém anos depois surgiu essa lápide com seu nome aqui. Ela virou-se para Eda. Você o conheceu, não é? O olhar dele endureceu. Conheci. Ele era seu amigo? A Eda hesitou. Por um momento, as imagens voltaram, o deserto, o sangue, o cálice, o toque frio nas veias. E a descoberta tardia, o segredo que só veio à tona quando já não havia corpo para confessar. Lucien era. Ele começou, mas parou. Por um instante, pensou em mentir, mas a mentira seria inútil. O tempo apagaria tudo de novo. Ela era alguém boa demais para esse homem e que pagou caro por alguém que não merecia. A Hélia ficou em silêncio. Passou os dedos enrugados sobre o nome esculpido, como quem tenta tocar o passado. A Hélia franziu o senho, confusa. Ela disse, num sussurro. Sempre achei que fosse um homem. A Edan sorriu de leve, sem humor. Todos achavam. Ele pousou o olhar sobre o nome gravado na pedra, e o vento parecia soprar mais forte, como se o mar pedisse silêncio. O som das ondas era o único que restava. A Hélia se abaixou novamente e passou a mão trêmula pela pedra fria. Por que ainda volta aqui? A Eda não respondeu. O olhar dele estava distante, voltado para o mar. Eu devia ter entendido antes. Ele murmurou, quase para si mesmo. Este lugar, o vento, o cheiro, as falésias, ela falava disso. Dizia que o mar daqui era mais bravo, mais verdadeiro. Que o som das ondas era como o coração de um deus antigo. Ela o observou, e por um momento, pareceu querer dizer algo, uma palavra de consolo, uma prece, qualquer coisa. Mas entendeu que não havia o que dizer. A Edan se levantou. O vento soprava com mais força, e as nuvens se moviam rápido, abrindo uma fenda por onde o sol começava a tocar o mar. A luz dourada refletiu no anel em sua mão. Vai embora de novo? Perguntou a Hélia, enxugando discretamente uma lágrima. Para onde? Ele ergueu o olhar para o horizonte. O sol finalmente rasgava a névoa, tingindo o mar de dourado e sangue. O Oriente me chama. Respondeu. Há algo lá. Ela o olhou por um longo tempo, o rosto marcado pela tristeza e pelo espanto. Sempre andando, nunca ficando, murmurou. O que você procura, afinal? A Edan ficou em silêncio. Depois, respondeu, com voz baixa. Talvez o fim. Ou talvez alguém que consiga me fazer sentir vivo outra vez. A Hélia assentiu lentamente. A brisa soprou, e as flores diante da lápide balançaram. Se encontrá-la, disse a Edan já caminhando para longe dela. Diga a ela que alguém daqui ainda lembra do nome dela. Ela assentiu, devagar, sem perguntar o que ele queria dizer. Mas de alguma forma sabia o que significava. A Hélia ficou ali, observando a figura dele se afastar lentamente, o manto agitando-se ao vento. Quando ela olhou de novo para a pedra, pareceu ter visto a imagem de uma jovem garota sorrindo brilhando sob a luz do sol. Quando a velha se virou novamente, ele já não estava lá. Apenas o som distante das gaivotas, o cheiro de sal e o balanço do cordão batendo contra o mármore. O mar rugia lá embaixo, eterno e indiferente, engolindo tudo o que os homens tentavam guardar. O mar tinha o cheiro da morte e o som de uma respiração cansada. Nos dias que se seguiram à sua partida da Bretanha, a Eda embarcou em um navio de mercadores genoveses com destino à Síria. O convés era estreito, o ar quente e saturado de sal e suor. Os homens dormiam amontoados entre caixotes e ânforas de vinho, tossindo, murmurando preces em latim, grego ou qualquer língua que ainda lembrassem. A peste havia visitado aquele navio antes, e talvez nunca o tivesse deixado. Havia algo apodrecendo no ar, algo além das carnes e das almas. A Edan passava a maior parte das noites acordado, sentado próximo à proa, observando o mar escuro. As estrelas, quando apareciam, pareciam frias demais, distantes demais. Às vezes ele sonhava, e nos sonhos via o deserto outra vez. O cálice, o toque do sangue, o rosto de Lucien. O olhar sereno. Mas o mundo continuava o mesmo. Apenas ele mudou, ou pior, não mudou o suficiente. Certa madrugada,
O barulho de passos irregulares o fez levantar o olhar. Um marinheiro, com o rosto inchado pelo vinho, cambaleava entre as cordas e barris. Parou a poucos metros dele, observando-o com olhos arregalados. Eu te conheço, balbuciou o homem, a voz pastosa. Eu te vi morrer. Aeda não respondeu. Foi em Chipre, ou talvez em Creta, não lembro. Mas vi. Te atravessaram com uma lança. O marinheiro tremia. Eu juro por Deus, vi o sangue saindo do teu peito. Aedan virou o rosto, o olhar frio. Talvez tenha visto outro homem. Não. O marinheiro recuou um passo, a voz falhando. Era você, o mesmo rosto, o mesmo cabelo. Ele fez o sinal da cruz com mãos trêmulas. O que é você? Um demônio? Por um momento, o silêncio foi absoluto, apenas o som do mar. Então Aedan respondeu, com voz rouca, baixa, quase sem emoção. Sou ninguém. O marinheiro piscou, confuso. Nemo, murmurou, em latim, tropeçando na pronúncia. Ninguém. Aedan voltou a olhar o mar, e o homem, tomado pelo medo, recuou, tropeçando nos barris antes de desaparecer de volta para o escuro. Mas a palavra ficou. Nemo. Um som leve, mais profundo. Sem origem, sem herança, sem fé. E pela primeira vez em séculos, Aedan sentiu algo parecido com alívio. Aedan havia pertencido a algo, à cruz, ao império, à culpa, ao amor, à maldição. Nemo não pertencia a nada. Nemo não carregava o peso de nenhuma lembrança, de nenhum juramento quebrado. Aedan era o homem que Deus abandonou. Nemo era o que restava quando até Deus desistiu. Os dias seguintes foram lentos. O navio cortava as ondas sob o sol cruel do Mediterrâneo, e o calor parecia dissolver o tempo. À noite, o mar refletia o brilho da lua como prata derretida, e os homens murmuravam orações em línguas que já não lembravam direito. O medo e a febre andavam juntos, e o som da água batendo contra o casco era o único ritmo constante. Nemo, agora, de fato, Nemo, permanecia isolado, com o olhar fixo no horizonte. Os marinheiros o evitavam, e ele não os culpava. De vez em quando ouvia cochichos, amaldiçoado, sem alma, servo do inferno. Ele deixava que acreditassem. Era mais fácil do que dizer a verdade, porque a verdade já não significava nada. Quando finalmente chegaram a Antioquia, o ar da Síria o golpeou como fogo. O cheiro de especiarias, suor e poeira era tão intenso que quase parecia outro mundo. Pelas ruas, via mercadores armênios, monges gregos, peregrinos vindos do Egito, soldados do deserto e andarilhos vestidos de seda oriental. Todos com um propósito, todos buscando algo, fé, ouro, ou esquecimento. Nemo caminhava entre eles como uma sombra. Ali, ninguém perguntava de onde você vinha. O Oriente começava com o silêncio, e ele se sentiu em casa. Foi em uma taverna próxima às muralhas que ouviu o primeiro sussurro. 2 monges sírios conversavam em voz baixa, o árabe misturado ao latim como água e vinho. Falavam de um artefato perdido, levado por um missionário que cruzou os mares rumo ao leste. Um cálice de origem ocidental, talvez o mesmo que ele viu séculos atrás, flutuando no escuro, como uma ferida que nunca fechava. O rumor dizia que o cálice agora repousava num templo distante, guardado por monges guerreiros no fim do mundo conhecido. Aquelas palavras ficaram ecoando. Fim do mundo. Fim. Nemo não acreditava mais em destino, mas algo dentro dele se moveu. Se o Graal ainda existia, se o poder que o tornou prisioneiro ainda respirava em algum canto, talvez lá também estivesse a resposta, ou o fim. E o fim, há muito, era tudo o que ele queria. Juntou-se a uma caravana de mercadores que seguia rumo ao leste. Não por fé, nem por ouro, mas porque o movimento era a única coisa que ainda o fazia sentir-se parte do mundo. A estrada que serpenteava pelo deserto era uma linha de fogo e poeira, e o som das rodas das carroças se misturava ao dos sinos pendurados nos animais. O calor parecia vivo, uma presença que respirava sobre a pele. À noite, o vento frio trazia o farfalhar das tendas e o som distante dos tambores das tribos. Nemo, o nome ainda novo em sua boca, mantinha-se calado. Aprendeu a ouvir o sotaque sem tentar entendê-los, a distinguir o tom de desconfiança dos mercadores turcos do riso melancólico dos persas. Havia algo quase litúrgico nas longas noites de viagem, homens acendendo fogueiras, contando histórias de reis devorados por seus próprios deuses, mulheres cantando preces para manter o sono longe, crianças dormindo entre barris de especiarias e sacos de tâmaras.
Ele escutava, mas não participava. Às vezes, alguém lhe oferecia comida, e ele aceitava. Às vezes pediam que contasse de onde vinha, e ele apenas respondia: do norte. Depois, nada mais. Com o tempo, pararam de perguntar. Aedan havia sido lembrado, Nemo era esquecido. E esquecer, agora, era sobreviver. O esquecimento se tornou uma forma de descanso, uma maneira de apagar as arestas da alma. Quando alguém o olhava nos olhos por tempo demais, ele desviava o rosto, não por medo, mas porque sabia que os outros viam ali o que não compreendiam. Um olhar que não envelhecia. Uma ferida que não cicatrizava. Durante os meses que se seguiram, aprendeu a trocar aço por silêncio. A matar o tédio afiando a lâmina. A fingir humanidade o suficiente para não despertar medo, mas nunca tanto que alguém ousasse se aproximar. Quando finalmente alcançaram o porto de Ormuz, o mundo pareceu mudar. O ar cheirava a peixe, sangue e incenso. Centenas de vozes ecoavam em línguas que Nemo não reconhecia. Navios vindos de Veneza, Calicut e Alexandria disputavam espaço sob o mesmo sol. O mar, ali, não era um caminho, era um labirinto. O capitão do navio que aceitou levá-lo era um homem velho, de barba grisalha e olhos queimados pelo sal. Chamava-se Bartolomeu de Rossi, e jurava ter visto o fim do mundo mais de uma vez. No convés, usava uma cruz de ferro presa ao peito e cuspia cada vez que alguém mencionava tempestades. Só existe um Deus no mar, disse a Nemo, enquanto embarcavam. E ele é surdo. Nemo apenas assentiu. As semanas seguintes foram longas e sem horizonte. O sol nascia e morria sobre o mesmo espelho de água. As velas inchavam sob o vento, e as cordas rangiam como ossos. À noite, o céu era um deserto de estrelas e o som das ondas o único pulso vivo. Ele sonhava pouco, mas quando o sono vencia, via o cálice outra vez. O cálice flutuando sobre o nada, girando lentamente como se o chamasse. Às vezes, via Lucien, os cabelos loiros, sangue nas mãos, o rosto sem raiva. Ela o olhava como quem vê um espelho rachado. E então tudo se dissolvia, e ele acordava com o gosto de sangue e sal na boca. O capitão o observava à distância. Havia algo naquele passageiro que o deixava desconfortável, o jeito calmo demais, o olhar fixo demais. Ele não falava com os outros marinheiros, mas também não dormia, e ninguém o via comer. Certa noite, quando a lua subia alta e o mar parecia um campo de prata viva, o capitão o chamou à proa. Dizem que adiante há tempestades e monstros. Disse o velho, o olhar perdido no horizonte. O mar engole homens e navios inteiros. Não há garantias de que alguém volte. Nemo permaneceu imóvel. O vento batia em seu rosto, o manto colado ao corpo, os cabelos úmidos se movendo em fios avermelhados. Já morri muitas vezes. Respondeu, sem emoção. Que diferença faz mais uma? O capitão o observou por um instante, e depois soltou uma risada curta, nervosa. Então, que os deuses te acompanhem, estrangeiro sem nome. Os deuses não me reconhecem. Murmurou Nemo. Já passei do alcance deles. O velho desviou o olhar, e por um momento, acreditou. A tempestade veio 3 dias depois. Veio do nada, o horizonte se fechou, o céu desabou. O vento rugiu como uma fera liberta, e as ondas se ergueram, negras e pontiagudas. O navio balançava como brinquedo, o convés coberto de espuma e relâmpagos. Homens gritavam ordens em desespero, tentando amarrar as velas, mas o mar as arrancava como se rasgasse asas. Nemo manteve-se de pé. A água batia em seu corpo, o sal queimava a pele, e o trovão parecia explodir dentro da cabeça. O manto chicoteava o ar, e por um instante, ele teve a impressão de que o mundo chamava de volta, não para salvá-lo, mas para cobrar a dívida antiga que nunca fora paga. Uma corda se soltou. Um marinheiro caiu no mar, o grito engolido pela espuma. O capitão correu, mas outro raio partiu o mastro em 2, lançando labaredas pelo convés. Nemo fechou os olhos, respirou fundo e ergueu o rosto para o céu. Que venha, então. Murmurou. A tempestade o respondeu com silêncio. Quando o vento finalmente cessou, o mundo parecia morto. O céu era cinza, o mar, uma planície lisa de espelhos quebrados. O navio balançava devagar, quase imóvel, as velas rasgadas como bandeiras de um exército derrotado. Poucos homens haviam sobrevivido. O capitão estava ajoelhado, murmurando algo em italiano, os lábios partidos e as mãos sangrando. Nemo caminhou até a proa. A névoa começava a subir,
densa, espessa, cobrindo o mar até o horizonte. O silêncio era tão profundo que o som das gotas caindo das velas parecia uma oração. Então, entre a bruma, algo surgiu. Primeiro, um vulto. Depois, formas. Montanhas, florestas, o contorno de uma terra. O Oriente. O capitão caiu de joelhos e chorou. Os deuses, murmurou. Eles nos ouviram. Nemo permaneceu imóvel. Havia algo naquela terra que o observava de volta. Um tipo de presença que não vinha dos homens, mas do próprio chão. Aquelas montanhas pareciam respirar, aquelas árvores moviam-se de leve como se o reconhecessem. O ar tinha um peso antigo, não o peso da morte, mas o da memória. Nemo inspirou fundo. O cheiro era diferente, madeira, chuva e cinzas. O som do mar atrás dele começou a sumir. A Eda morreu há muito tempo no deserto. Murmurou. O que chegou até aqui é apenas Nemo. O capitão, ainda de joelhos, ergueu o olhar. Nemo, repetiu, como se testasse o nome. O homem que não é ninguém. Ele não respondeu. Desceu do navio e pisou na areia úmida. O chão cedeu sob o peso da bota, e por um instante, o vento soprou contra ele, como se a terra o saudasse ou o advertisse. O som das ondas desapareceu. À frente, as montanhas dormiam, envoltas em neblina. Um novo mundo o esperava. E o homem que fora cavaleiro, herege e imortal, sentiu-se pela primeira vez em séculos exatamente como o nome que escolhera, ninguém. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!